Tá. E aí você falou que tem pesquisas científicas. Qual a importância de a gente levar em consideração isso, pesquisas científicas? Porque num passado recente, a gente teve muitos questionamentos sobre isso, né? E o quão é importante, até porque você é de uma área da ciência, né? É importante porque elas nos respaldam, porque quando a gente vai para a pesquisa científica, a gente sai daquela questão do achismo. Eu acho isso, mas com meu filho não acontece isso. Mas a pesquisa científica, ela engloba uma porcentagem da população e faz aquilo por amostragem, ela traz resultados por amostragens. Então, ainda que haja exceções, eu acho que a gente tem que pensar naquilo que acontece com mais frequência para que a gente possa combater, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa pensar em ações de solução. Então, eu acho que sai desse individualismo do achismo, eu acho que é isso, com meu filho não é assim, e vai para um contexto coletivo que nos dá parâmetros. Né? Isso é muito importante, a gente ter parâmetros, para a gente poder pensar o que é que a gente quer e que rumos a gente vai tomar. Então, sair do empírico, eu acho que é um pouco isso, né? Sair dessa... E aí a gente volta, né? Esse achismo, quanto cada achismo vira notícia hoje em dia. Né? Você abre lá o celular, qualquer mídia social, aquelas notícias de slogans, e às vezes você vai ler uma reportagem, não tem comprovação científica nenhuma, não tem respaldo científico nenhum. Né? É o achismo ou uma amostragem de 2, 3 pessoas que traz aquele resultado. Então, isso é muito perigoso também. Uma coisa que eu queria saber também, Ju, hoje em dia, né, o bebê nasce e já tem um Instagram dele, né? Já há uma exposição sem antes a criança ter consciência de que exista qualquer coisa, né? Ela nem escolheu isso. Ela nem escolheu isso. Quais são os efeitos e os riscos, né? Tem problema ou não é saudável, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição sem a criança ter consciência disso. Eu acho que o mais grave é uma questão de segurança mesmo. Né? Uma questão de segurança da criança estar sempre muito exposta, todo lugar que vai, né? Enfim, as pessoas sempre saberem o que está acontecendo com aquela criança. Eu acho que é mais por uma questão de segurança. Eu penso que se for algo controlado, algo que tenha um bom senso, porque todo mundo quer postar uma foto com os filhos, né? Eu acho que isso é natural, isso não acho que não seja saudável. Sim. Mas eu acho que o que não é saudável é a exposição excessiva e o fornecimento de informações excessivas. Aí eu acho que não é seguro e quando a criança tiver acesso a isso, ela pode ficar constrangida. Né? Quando a criança, por exemplo, aprender a ler, né? Ou aquela coisa assim, sei lá, vou dar um exemplo assim, não é o meu caso, mas assim, se eu posto muita coisa da minha filha, eu encontro com alguém na rua que vê as minhas postagens e fala alguma coisa para minha filha, né, a respeito de uma situação que aconteceu. Pode ser um pouco constrangedor para a criança, uma pessoa que ela nem conhece, nem sabe quem é, ter acesso a uma informação dela que ela não teve a escolha de fornecer ou não aquela informação. Então, eu acho que principalmente por essas duas questões, a segurança e o constrangimento quando essa criança tiver entendimento para saber. Para entender que ela está sendo exposta de uma maneira que ela não escolheu. Entendi. E se for ao contrário, no sentido de que é um adolescente, só que os pais se expõem muito a uma exposição grande, talvez até uma vida pública, existe alguma reação que pode gerar ali no adolescente? Pode, mas aí eu acho que se for uma questão de necessidade, por exemplo, pais que têm uma vida pública, tem que conversar muito com esse adolescente, né? E talvez pensar naquilo que vai escrever, naquilo que vai postar, para que não exponha esse adolescente. Porque, às vezes, são ossos do ofício, né? Às vezes é uma necessidade, é chato, mas é uma necessidade. E eu penso que sempre a questão do diálogo, da conversa e da verdade, numa linguagem que aquela criança ou aquele adolescente entendam, pode prevenir muitas questões futuras, muitas consequências futuras. Então, falar abertamente, né? A necessidade da exposição, mas expor o menos possível. Entendi. Esses dias a gente foi ao cinema, né? E aí agora tem uma sessão no cinema que as mães podem levar as crianças pequenas, bebê de colo, inclusive. Então, o som é mais baixo, tem uma iluminação ali. Isso já seria um estímulo negativo para o bebê? Ou ainda não? Então, é que eu entendo... a gente tem que pensar no objetivo disso, porque também tem a sessão de cinema para crianças com autismo. Né? Também tem, eu já vi, eu nunca participei, mas eu já vi em alguns lugares, que também tem estímulos menores para que as crianças possam se sentir mais à vontade, né? Porque a criança autista, com muitos estímulos, ela pode, né, ter alguma crise. É que eu entendo que o objetivo, se eu não me engano, se chama cine materna. O objetivo disso é que as mães voltem a ter vida social depois do nascimento dos filhos. Porque depois que o filho nasce, a gente não sabe quem a gente é. Né? Eu falo que a gente fica um tempo meio louca, assim, até voltar. Então, se for uma coisa
pontual, porque daí a gente fala que é uma exposição passiva às telas. Por quê? Porque a criança não está assistindo. Um bebezinho, ele não vai assistir aquilo lá. Mas ele vai estar passivamente naquele ambiente onde tem tela. Se for uma questão muito pontual, nossa, uma vez no ano eu fiz isso, 2 vezes no ano eu fiz isso, não vai gerar um problema muito grande. E pensando que o objetivo é esse, né? Que as mães possam sair de casa, possam voltar a ter vida social, possam interagir com outras mães e também estarem no lugar onde elas não vão ser criticadas pelo barulho dos filhos. Porque essa é uma questão muito grande. Aqui eu vou falar como mãe. A gente recebe olhares e comentários muito negativos quando uma criança é criança. Quando uma criança corre, uma criança grita, uma criança brinca, uma criança pula, uma criança, né, faz qualquer coisa. Então, por isso que os pais enfiam muito o celular na criança, para que a criança fique quieta e eles não recebam nenhum tipo de crítica. É claro, aí eu não estou dizendo que a criança não tem que ter limite, que a criança vai no restaurante e sai derrubando prato, correndo, batendo em garçom. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma criança está no restaurante e querer subir na cadeira, e querer brincar, e querer correr, ela está sendo criança, né? É só isso que está acontecendo, ela só está sendo criança. Mas aí nós, que somos pais, a gente recebe alguns... Eu não ligo, mas eu sei que tem pais que ligam, né? Alguns julgamentos, algumas críticas, algumas falas ou alguns olhares de reprovação por a criança estar lá como se a criança estivesse atrapalhando, né? Alguma coisa assim. Só que as pessoas esquecem que a criança é um sujeito de direitos, como todas as outras, que tem direito de estar em lugares públicos e que a criança é um ser... Ela não é um mini adulto, ela é um ser espontâneo. Ela é um ser que está em desenvolvimento, né? Então, acho que nós, enquanto sociedade, também temos que olhar para isso, né? Que a presença das crianças nos locais é saudável, é garantido por lei e deve ser uma coisa bacana também para os pais, porque senão a gente não sai de casa, né? Se a minha filha não puder correr, não puder brincar, não puder cantar, não puder levar a boneca dela para dar comida para a boneca no restaurante, fazer sujeira, né? A gente não sai de casa. Então, eu acho que a intenção desses... eventos, vamos dizer assim, para mães com bebês é mais essa. Mas que, claro, não deve ser frequente. Se for uma coisa pontual, é uma exposição, mas é uma exposição passiva. E não deve ser frequente para que não interfira diretamente no desenvolvimento desse bebê. Eu citei aqui que a gente, pelo menos eu, sou de uma época que não tinha rede social. E aí começou ali, primeiro, aquelas de comunicação, MSN, Orkut. Depois o Orkut. E aí, com o Orkut... Era só no computador e nem todo mundo tinha computador, né? Então, tinha as lan houses, né? E aí o pessoal... Era muito comum chegar na casa de alguém e falar, abre meu Orkut para eu ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Desta época para cá, começou a ver esse estímulo de deixa eu dar uma olhada na rede social para ver se tem alguma coisa. Né? E até os especialistas dizem que é aquela ideia que eu vou perder alguma coisa. Se eu não olhar, eu vou perder alguma coisa importante. E normalmente não tem nada importante lá. Né? Nada que você não possa olhar depois. Ou se não olhar, não vai mudar a sua vida. E eu lembro, né, aqui... testemunho pessoal, que eu lembro que quando a gente namorava, antes de casar, eu ficava muito no celular, né? Foi uma reclamação da Cibele, né? Então, ó, eu quero casar, mas eu quero um marido. E eu acho que eu melhorei um pouquinho, né? É porque hoje ele utiliza como um trabalho, mas nos horários específicos, então não compromete. Mas antes era um estímulo para ele mesmo. Então, o tempo todo ele estava com o celular para cima, aberto. A gente parava no restaurante, tinha muito essa relação com o celular. Até a ponto de, às vezes, no carro pegar e, às vezes, ser até perigoso ali, um acidente, né? Aliás, quantos relatos de pessoas que teve uma notificação, foi olhar o celular e acabou tendo um acidente. E assim, só concluindo, hoje eu cuido das redes sociais, então isso também diminuiu o peso dele, porque ele tinha que cuidar de muitas coisas. Então, um dos motivos dele sempre estar com o celular é porque ele tinha que dar conta de tudo. Então, a gente dividiu essa tarefa e isso também se tornou mais equilibrado, né? Agora, eu já sou o oposto. O Instagram vai morrer se ele não me falar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa olhar os directs, né? Porque eu já acabo esquecendo que ele existe, né? Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição.